Que aquilo que o Senhor quer ministrar em nós seja ministrado e encontre espaço, amém? Aleluia. Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 12. Aleluia. Depois a gente vai ler outros, tá? Mas primeiro nós vamos começar com esse. Então diz assim a palavra do Senhor: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em algumas versões vão estar: nossa luta não é contra carne e sangue. Quem já ouviu essa palavra? Quem já leu? Quem já ouviu algo sobre ela, uma mensagem? Palavra poderosa, conhecida de todos nós, né? Podemos assentar? É interessante o Senhor falar com a gente, às vezes com mensagens que já são tão conhecidas da gente, né? Já é o nosso arroz com feijão, mas de vez em quando a gente precisa ser lembrado. A gente precisa ir mais fundo naquele arroz com feijão, porque o Senhor, a palavra dele é viva, é eficaz, é cortante. Aleluia. Irmãos, então nós lemos ali que nós temos uma armadura disponível para nós, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, nossa luta não é contra seres humanos. Existem potestades no mundo aí que a gente não pode ver, mas que elas atuam, elas estão ao nosso derredor. Mas é importante essa palavra. A palavra fala que o inimigo está ao derredor, mas ao redor tem disponíveis anjos do Senhor para nos guardar. Nós vivemos numa guerra, só que muitas das vezes ela não é visível, ela é invisível aos nossos olhos humanos. E eu acho que é até bom ser, porque imagina que é assustador se a gente visse agora que aqui está tendo um culto ao Senhor e o inimigo está andando no meio de pessoas, tentando tampar ouvidos, tentando cegar os olhos, tentando parar, e os anjos estão guerreando contra esses inimigos. Imagina se você pudesse ver agora espadas afiadas aqui, batendo. É uma guerra, ela é real. A gente não pode ver, mas existem pessoas que têm visão aberta e que veem para testificar de que realmente existe essa guerra. Então nós vivemos nessa guerra e todos nós temos lutas, todos nós. A partir do momento que nascemos e que viemos para essa terra, nós passamos por dificuldades, por problemas e por situações difíceis. Irmão, se eu fosse parar aqui com cada um e passasse assim: qual que é a sua luta? Qual que é a sua luta? Todo mundo ia ter uma resposta. Eu duvido que ia ter alguém que ia falar assim: eu não tenho luta nenhuma. Eu duvido. Todos nós temos uma luta. Se eu te perguntar hoje: pastora Fran, qual é o seu problema? A Fran vai falar de coisas que ela vê e de que ela sente. Que ela sente ali na pele, seja emocionalmente, seja fisicamente, ou seja, o que ela está vendo como um problema, como uma luta para ela. Porém, essa batalha e essa luta que ela possa estar vivendo, tem a parte física, mas tem algo por trás, que muitas das vezes ela não pode estar vendo. Se ela orar, jejuar, buscar, ela vai ver. Mas, se ela não fizer isso, ela não vai ver o que está por trás dessa luta. Porque a palavra nos afirmou que não é contra carne e sangue. Então eu não posso
ver. Só que o mundo espiritual, ele é muito maior do que esse mundo que nós estamos aqui. Aqui é uma sombra das regiões celestes. Então a batalha que está sendo travada no mundo espiritual, ela respinga no que nós vivemos aqui. E isso se manifesta através das lutas que nós passamos. Então o problema que você enfrenta, a luta que você enfrenta, seja qual ele for, ele tem uma origem espiritual. Só que a gente só consegue ver se a gente for para o espiritual. Se a gente se revestir da armadura e entender que existe uma guerra travada. Então, se eu perguntar para você, qual que é a sua luta hoje? E você me falar daquilo que você vê e daquilo que você sente, você vai me responder: o meu problema, minha luta hoje é o diagnóstico do meu filho. O meu problema, minha luta hoje é um problema que eu tenho na saúde. É uma doença que se desenvolveu no meu corpo. O meu problema hoje é o meu marido, o meu problema hoje é a minha mulher, o meu problema hoje é meu filho, meu problema é o meu casamento, meu problema é que eu não tenho dinheiro. Meu problema é que eu estou passando por uma batalha financeira terrível, não consigo emprego, lá em casa está faltando as coisas. Meu problema é minha família que está desmanchando. São vários, mas tudo isso é o que eu vejo e sinto. Meu problema é uma depressão. Tudo isso é o que eu vejo e que eu sinto. Mas por trás disso existe algo espiritual. Porque existe um inimigo intentando contra a sua vida. E ele vai usar as armas mais sujas que ele tiver para tentar te derrubar. E ele não vai poupar esforços. Ele não vai olhar hoje e falar assim: ah, a Sueli está cansada hoje, vou dar uma trégua para ela. O inimigo não pensa assim. No dia que você estiver cansado aí, que ele vai jogar pesado mesmo. Porque aí, quem sabe, ele te derruba naquele dia. Existe uma guerra travada, irmãos. E nós precisamos abrir os olhos para isso. A gente precisa parar de olhar para o periférico, sabe? A gente precisa parar de olhar para aquilo que é carne e sangue. E a gente precisa entender que é no Espírito que nós vencemos. Mas eu só consigo enxergar isso, eu só consigo me aprofundar isso, se eu buscar ao Senhor, se eu buscar intimidade com Ele, se eu buscar conhecê-lo, se eu me revestir dessa armadura disponível para mim. Se existe uma armadura para você, é porque a guerra é feia, não é não? Se existe uma armadura para você, significa que você, se não se revestir dela, se não usar ela, você vai ser atingido. E quantos de nós sabe usar e manejar essa armadura? Vocês lembram da historinha de Davi? Quando Davi foi para guerrear contra o gigante, Saul ofereceu a armadura dele para Davi. Mas servia em Davi a armadura de Saul? Não servia. Ele foi ali revestido do poder de Deus. Ele foi com a armadura que o Senhor deu disponível para ele, porque a armadura do outro não servia nele. Se a gente não souber se usar a nossa armadura, se a gente não ver como que ela cabe em nós, se a gente não souber manejar ela, a gente não consegue guerrear. E sabe o que acontece? Tem muitos servos do Senhor, eu estou falando de servos do Senhor, não estou falando daqueles que estão lá fora. Sabe por quê? Porque muitos que estão lá fora, irmãos, longe da presença do Senhor, pode ser que o inimigo não está nem importando muito com eles não, porque já está na mão deles mesmo. Então você pode, aquele lá fora, aquele lá não teme ao Senhor, não está na presença do Senhor, a vida dele parece que está tudo bem. Às vezes está mesmo. O inimigo vai importar com quem já está na mão dele? Com quem ele já ganhou para levar para o inferno?
Ele está preocupado é com você, que está escolhendo estar perto do seu Pai. E se a gente não abrir o olho, a gente sofre nas mãos do inimigo. Tem muito crente, muito homem e mulher de Deus que teme ao Senhor, que crê na palavra, que vem para a casa de Deus, sofrendo intentos malignos. Tem muito crente, muito filho comendo bolota. O que é comer bolota? Quem lembra da parábola do filho pródigo? Comida dos porcos, bolota. Sabe o que significa isso que eu estou falando? Significa que você é co-herdeiro com Cristo. Você tem uma herança de vida eterna para morar com Ele. Significa que Ele te escolheu, que Ele escreveu no livro sobre você. Mas se a gente não entende qual é a herança, se a gente não conhece do que eu tenho parte, e se a gente não usufrui daquilo que é seu, você vive como um escravo. O filho pródigo, ele abriu mão de estar perto do pai e foi comer comida de porco, sendo que na casa do pai dele tinha banquete, sendo que as melhores comidas tinha na mesa do pai, mas ele estava lá. E quantos de nós, às vezes, estamos aí sendo assolado pelo inimigo, porque não está sentando na mesa e comendo do banquete que o Senhor tem. Se o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes, Ele nos chamou para sentar à mesa com Ele. Eu não estou dizendo com isso que você não vai sofrer guerra, batalha quando você for crente. Muito pelo contrário, vai sofrer sim. Só que o Senhor fala que Ele estará conosco todos os dias e que Ele vencerá as nossas guerras. Então eu passo pela prova, eu não vivo nela. O apóstolo Paulo chama as nossas lutas de momentâneas tribulações. Passo por uma situação, venço em nome de Jesus. Daqui a um tempo vem outra. Passo, venço em nome de Jesus. Agora, se eu estou sendo açoitado, moído, se eu estou escravizado naquela prova, tem algo errado. Tem algo errado. Será que parte da minha armadura não está em mim? Aquilo que o Senhor colocou disponível para mim de armadura, eu não estou usando? E por isso eu estou sendo atingido? Já parou para pensar isso? Qual área, às vezes, da nossa vida, da sua vida, que não rompe? Já parou para fazer essa análise? Será que está faltando uma parte da armadura para vencer? Porque somos reis e sacerdotes, somos filhos. Você tem um pai. Existe uma guerra, porém tem uma boa nova, que é o quê? Existe um general de guerra por você. E mais do que general de guerra, Ele é o pai. Um general de guerra e que ainda é pai. Tem coisa melhor? Tem como perder? Mas você precisa ter a consciência que isso está disponível para você. E você precisa querer tomar posse e participar disso. E falando assim parece lógico. Como alguém não vai querer isso? Às vezes, nós perecemos por falta de quê? Conhecimento. Às vezes você não conhece esse general e esse pai.
Se você não conhecer o que esse general e esse pai pode fazer por você, como que você vai acessar? Então tem gente comendo bolota porque não conhece tudo que o pai tem para oferecer. Agora, a guerra, ela é real. A guerra está aqui, ó, diante de nós. Mas se tem uma armadura, se tem um general e se tem um pai, eu preciso tomar posse disso. Eu preciso entender. Eu preciso viver nessa verdade. Eu preciso caminhar nessa verdade. E eu tenho visto pessoas sofrerem com situações. E a primeira coisa que elas fazem quando vem um diagnóstico, quando vem um problema, é elas ir direto tentar pensar numa solução. Com os olhos humanos. Se esquecendo que a luta é contra potestades e não contra carne e sangue. Como assim? Recebo um diagnóstico. Me desespero às vezes, me dá medo, choro. Normal, sou de carne. Não estou falando que não tem que fazer isso. Mas qual é o primeiro recurso que eu penso? O médico. Não, tem que ser Quem é o primeiro? Quem pode tudo? Quem é o general da guerra? E quem é o pai? Então, se eu tenho um problema, eu recorro primeiro a... Mas tem gente que não está fazendo isso. Recorre a tudo que está na frente dele primeiro. Primeiro chorou, desesperou, isso todo mundo vai fazer mesmo. Só que aí depois disso procura, às vezes, um amigo, vai falar com alguém conhecido, vai pesquisar no Google, né? Aí vai no médico, aí depois vai no pastor, vai pedir oração às irmãs de oração. Aí se você parar e perguntar assim, fulano, você já orou? Se bobear, nem orou. O Senhor, além de general e de pai, Ele também é juiz. Ele também é advogado. Ele é tudo que você precisa. Ele é médico. Ele é médico. Tem um testemunho que eu gosto de uma pastora amiga. Que mulher de fé. Um dia eu vou trazer ela aqui para ministrar para nós. Ela falou para mim que uma vez ela estava fazendo uma visita e o carro dela estragou. Ela vive fazendo visitas, ela é pastora, né? E aí nessa semana ela tinha uma agenda com um monte de visitas para fazer e o carro dela estragou. Aí ela foi no mecânico, ela falou assim, só que eu não posso deixar o carro muito tempo aqui, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso desse carro para me agilizar. E o mecânico falou assim, aí, mas o problema da senhora aqui vai demorar um pouquinho, que eu não estou entendendo o que é não, então eu vou ter que passar um tempo aqui, vendo, verificando para me achar onde que é o problema. Ela pegou o carro, falou assim, não, então não vou deixar aí não. Pegou, entrou dentro do carro, falou assim, Senhor, eu estou fazendo a sua obra, e esse carro é instrumento para me fazer a tua obra. O Senhor, além de médico dos médicos, o Senhor também é o mecânico dos mecânicos. Envia anjos mecânicos e conserta o meu carro em nome de Jesus, porque eu vou fazer a tua obra hoje. E o carro da mulher não é que funcionou o problema que estava lá? Existe anjo mecânico? Eita glória! Enfermeiro, médico. O Senhor é o nosso recurso, irmãos. Não estou falando que toda situação você vai fazer isso. Vai ter vez, você vai ter que ir no mecânico mesmo. Eu estou falando que tem momentos que você precisa recorrer a quem pode em primeira instância. Às vezes a gente usa o Senhor na última instância. Depois que eu desesperei, que eu falei com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, depois que eu fui na igreja pedir oração, depois que eu fui lá no médico, aí que o médico falou que o negócio era ruim, que tudo tá caindo, já tentei de tudo, já lutei, já fiquei sem dormir.
Em última instância, eu dobro o joelho e falo, Senhor, agora eu não aguento mais, me ajuda. E o Senhor está lá assim, claro que eu vou ajudar, filho, mas por que você não veio antes? Eu já teria te mostrado, te conduzido. Já teria te mostrado onde você ia, e aonde você fosse eu ia abrir a porta. Ia ser mais fácil. Mas a gente vai em última instância, naquele que tem que ser o primeiro. Chegou o diagnóstico na sua vida? Chegou o problema? Chegou o dia difícil? Chegou o dia mau? Tá doendo? A mente está sendo atingida, atacada? Dobra o joelho, nem que seja para chorar. Quem lembra da palavra de Josafá aqui? Josafá ensinou uma oração, não foi? Ele ensinou o quê? Que nele não há força, que ele não sabia o que, mas que os olhos dele estavam nus. E o que o Senhor fez? Venceu a guerra por ele. Porque ele foi na primeira instância. Aquela palavra virou uma chave na minha vida. Primeiro, eu coloco diante do Senhor. Primeiro, eu recorro a Ele. E aí Ele vai me orientar. Sabe por quê? Quando primeiro eu oro, vamos dar um exemplo se for um diagnóstico de doença. Tive o diagnóstico, fiz os exames, apareceu algo. Eu vi o diagnóstico, dá aquela aflição, o medo, a angústia, isso é normal. Mas aí eu dobro o joelho e falo, Senhor, eu não sei o que é isso, mas o Senhor sabe. Eu não sei o porquê disso, mas o Senhor sabe. Então eu me rendo ao Senhor e eu coloco esse diagnóstico nas tuas mãos. E agora, Senhor, eu vou atrás do médico, então só separa o melhor para mim. Só me mostra o lugar, só me mostra onde eu vou, só prepara as pessoas. Só coloca pessoas do meu lado que vão ser instrumentos de fé na minha vida, que vão orar por mim. Tira o meu medo, tira a minha angústia. A minha carne é tua. Mas a gente não faz isso. Não faz isso. Situação financeira. Fechei o mês, está vermelho. Já me desespero. Será que eu pego um empréstimo? Será que eu peço dinheiro emprestado fulano? Senhor, deu vermelho aqui. Pode ser que eu errei. Pode ser que é batalha mesmo. Mas eu apresento diante de Ti. O Senhor, Rei dos Reis. O Senhor, dono do ouro e da prata. E o Senhor é meu Pai. Como é que eu pago esse boleto, Senhor? Me dá estratégia, me dá sabedoria, abre os meus olhos. Me ensina. Estou fazendo algo de errado? Me mostra o quê? E o Senhor mostra. Mas a gente não, a gente desespera. A gente vai com os olhos carnais primeiro. A gente vai imaginando que a luta é contra carne e sangue. Mas a palavra falou que não é. Existe algo espiritual por trás. E que a gente não vê, mas o Senhor está vendo. Mas se você não pedir a intervenção dEle, Ele não vai entrar. Porque Ele diz que Ele bate a porta. Você que abre para Ele entrar. Então eu chamo o Senhor para estar à frente. Ué, mas quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, já não está claro e evidente que agora Ele comanda a minha vida? Depende. Você já abriu todas as portas para Ele entrar? Porque o Senhor, Ele não vai contra a palavra dEle. Ele disse que deu a terra aos filhos dos homens. E disse, governe. Aqui, essa instância aqui é para a gente governar. Se Ele deu autoridade para a gente governar,
ele só vai entrar se for convidado. Ele poderia mandar isso tudo aqui. Eu estava pregando para os meninos, os juniores, quarta-feira. E eu falei para eles, já deve ter passado na cabecinha de vocês que se Deus é tão grande, poderoso, tão bom, tão maravilhoso, por que acontece maldade na terra? Foi ou não foi, Lucas? E eles, é mesmo, já passou isso na minha cabeça. Eu falei, exatamente por isso, porque o Senhor não vai contra a palavra dele. Ele deu a terra para os filhos dos homens governar. Então, se ele deu autoridade para nós, ele só entra quando eu devolvo a autoridade para ele. E quando eu não faço a minha parte de dominar a terra, quando eu não tomo a autoridade que Deus me deu, quem entra no lugar para tomar? O diabo, aquele que está ao derredor. É por isso que às vezes eu perco batalhas. Então a gente precisa entender e discernir que existe um mundo espiritual bem maior do que aquilo que nós vemos, sentimos, ouvimos, pegamos. Existe. E eu só consigo perceber esse mundo espiritual quando eu fico sensível. Quando eu peço ao Senhor, quando eu clamo a Ele, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a palavra. E aí eu vou conhecendo e eu vou me tornando sensível. E eu vou percebendo o que está acontecendo. Quem já sentiu uma presença ruim perto de você? A maioria das pessoas já sentiu. Viu algo ruim, sentiu algo ruim. É um mundo espiritual, te mostrando que tem algo ali que não está legal. Tem gente que sente o cheiro do mundo espiritual, sabia? Tem gente que vê. Mas a questão é, eu preciso entender o que eu estou vivendo, o que está ao meu redor e qual é a minha parte. A gente não precisa ficar comendo bolota. A gente precisa acionar o general e pai. E aí agora, eu quero entrar na questão da armadura. Vamos voltar para ela? Que a gente vai ler junto. Então a gente leu lá, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu preciso me revestir dela. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente no dia mau. Ó, existe um dia mau para todo mundo. Ali está afirmando. Ali não falou assim, pode ser que você tenha um dia mau. Ali está falando assim, vai ter o dia mau. Vai ter o dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo, aí vamos lá conhecer a armadura agora, hein? O que está disponível para mim? Vamos lá. Em volta da cintura a verdade e a couraça da justiça. Cintura da verdade, couraça da justiça. Quem é a verdade? Quem é a nossa justiça? O Senhor é a nossa verdade, a nossa justiça. A palavra está contida a verdade. Existe uma verdade que me cobre. Irmãos, o mundo está cheio de mentira. Aquilo que a gente conhece aqui está sendo rebatido o tempo inteiro lá fora. Eu fico chocada de ver como que a cultura está dominada pelo reino das trevas. Qualquer filme que você vê hoje, qualquer filme, tem um homem casando com um homem, uma mulher casando com mulher, até filme de criança, até desenho animado.
Ai, misericórdia, as pessoas são tão preconceituosas. O amor é livre. Irmãos, a palavra é sim, sim, não, não. Deus fez homem e mulher. E o propósito disso é multiplicar. E tem como multiplicar assim, irmão? É mentira. E a gente tem que rebater. Pode chamar a gente de homofóbico, preconceituoso. Irmãos, é a verdade é verdade. E eu preciso entender que eu vivo nela. Eu tenho que colocar esse cinturão em mim, cinturão da verdade. A verdade é Cristo e o que está escrito na palavra dele. Ele não muda. A verdade vai ser sempre verdade e a mentira sempre mentira. Ah, nós estamos evoluindo. A Bíblia precisa ser revisada. Irmão, isso não existe. Não caia nessa cilada. Pelo amor de Deus. Por isso a gente tem que estar cheio do Espírito, orando, jejuando o tempo inteiro. Porque senão a gente se perde nessas mentiras. E a primeira coisa que fala ali sobre a nossa armadura é cinturão da verdade. Primeira coisa. Cinturão da verdade. Couraça da justiça. Quem é justo? É o Senhor. A justiça que há em mim é falha. O que os meus olhos veem como justiça, irmão, é falha. Mas o do Senhor não. Só que hoje em dia todo mundo quer ir na justiça humana. Que é péssima, né, irmãos? Quem conhece aí, quem é jurista aí, arquivos deste tamanho de processos e ficam lá rodando quantos anos? Anos. Entra, sai gente, forma advogado da reveria. Tá tudo lá parado, porque a justiça é? Quem é a justiça? Então os meus olhos não tem que buscar justiça humana, tem que buscar justiça divina. Pode ser que você precise entrar, fazer uma ação, mover um processo? Pode ser. Nós somos humanos, nós estamos vivendo nessa terra, está disponível para nós. Mas antes de fazer isso, quem é a justiça? Deus. Eu recorro a quem primeiro? Ao Senhor. Tem gente que já sai brigando. Vai adiantar. A justiça vem do Senhor. Vista a couraça da justiça. Faça as coisas como o Senhor te ensinou que tem que fazer. Não na sua justiça, não naquilo que você acha, mas na justiça do Senhor. Depois, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho. Mais uma parte da minha armadura. Preciso calçar os meus pés com o Evangelho da paz. O Evangelho é as boas novas. É aquilo que o Senhor tem me ensinado através da palavra dele. É tudo aquilo que os discípulos, os profetas deixaram aqui para nós. O Evangelho da verdade, aquele que cura, que salva, que batiza, que transforma, que liberta. Esse é o Evangelho da paz. E eu preciso estar calçada nele. E aqui é importante pensar o seguinte: estar calçado nesse Evangelho da paz é fazer parte de um corpo. Este corpo te protege, o corpo de Cristo. Porque aqui na igreja nós aprendemos uns com os outros, nós crescemos uns com os outros, nós oramos uns com os outros, nós sofremos uns com os outros. Qual de vocês não orou essa semana pelo presbítero Berenilson? A sua oração fez parte do processo dele de cura? Porque ele está protegido por um? E assim, o dia que chegar a nossa vez de precisar de oração, olha aí, olha para o lado quanto que tem para orar por você. Aleluia! Protegidos, calçados com o Evangelho da paz, da verdade. Então, nós temos que entender o que tem disponível para nós. Precisamos entender.
E precisamos nos usar dessa armadura. Outra coisa, embraçando sempre o escudo da fé. Minha fé. Eu preciso crer naquilo que eu já ouvi, naquilo que eu já aprendi. E eu tenho que declarar essa verdade o tempo inteiro, porque isso fortalece a minha fé. Isso é o meu escudo. Porque no dia mau, quando vier alguém falar assim, você está com câncer, o que vai te manter de pé, o que vai te blindar, é esse escudo. Porque você vai lembrar o quê? Mas o Senhor disse que cura os enfermos. Mas até o que é impossível para o Senhor, Ele faz. Ele é o médico dos médicos. E aí eu me lembro daquilo que dá esperança. E aí a minha fé é renovada. O escudo da fé é olhar lá fora, ver que o mundo está mal. E nós aqui que temos filhos, nós sofremos mais ainda. Porque a gente olha lá e pensa assim, o que vai ser do futuro dos meus filhos? Mas aí eu lembro que eu tenho o escudo da fé. E eu falo, mas o Senhor está comigo. O Senhor será com eles. O Senhor os protegerá. O Senhor os enviará. O Senhor os guardará de todo mal. O Senhor tem anjos ao meu favor. O inimigo pode estar ao redor, mas o Senhor está ao redor, me guardando, protegendo, me livrando de todo mal. Escudo da fé. E esse escudo aí é eu proclamar o tempo inteiro a verdade da palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Declara, esse é o seu escudo. Irmãos, quem aqui já sofreu batalha na mente? Vou explicar. Irmãos, é terrível. É você estar ali num momento de fé e você ouvir, parece que tem uma voz dentro de você falando o tempo inteiro que vai dar errado, que vai dar ruim, que você está fazendo errado, que você está indo para o caminho errado e que as coisas vão dar errado. Eu acho que todo mundo já passou por isso. É a batalha na mente. E sabe o que faz a gente vencer nesse dia? É lembrar daquilo que dá esperança. Mas o Senhor me escolheu. Mas o Senhor já me chamou. Mas o Senhor está comigo todos os dias. A palavra dele diz que Ele vai me livrar. Diz que Ele está comigo. Então o Senhor vem e fica aqui do meu lado. O Senhor já me deu promessas. Eu me agarro naquelas promessas. E eu declaro elas. Isso é o escudo da fé. Porque o inimigo está ali tentando. E você com o seu escudo da fé, blindando aqueles dardos inflamados. Aquelas mentiras que estão sendo lançadas sobre você. E você ali declarando a verdade. Porque você já está com o cinturão da verdade. Já está com a couraça da justiça. E agora está ali, ó, com a fé. Blindando, ó, os dardos inflamados, as mentiras de Satanás. Por isso a gente tem que lembrar do que dá esperança. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já recebeu palavra, promessa. Nesse dia mau, lembra dela, declara ela. Porque o inimigo ele faz até a gente duvidar daquilo que Deus falou. Mentira ou verdade? Essa semana eu estava em contato com uma amiga. Ela passou num concurso a nível nacional. E quem passou ela nesse concurso foi o Senhor. Quando ela começou a faculdade há 5 anos atrás, o Senhor falou para ela, eu te coloquei nessa faculdade e eu vou te enviar. Lá atrás, quando ela estava fazendo faculdade. Ela formou, fez o concurso e passou. Irmão, só vive isso quem está vivendo exatamente no plano de Deus. Porque tem gente tentando isso há anos, é ou não é? E aí você vai me falar assim, você está falando de uma jovenzinha? Estou falando de uma mulher mais velha que eu.
Ela formou, a faculdade dela terminou tem uns 2 anos. Ela começou a faculdade depois dos filhos criados. Porque o Senhor mandou ela. E aí ela foi tomar posse desse concurso. Ou seja, ela já estava com a mão no milagre. Ela já estava com a vitória ganha. E não é que o inimigo ainda tentou nos últimos momentos? Ela foi para tomar posse, não é na cidade dela, ela viajou e ela ficou na casa de uma amiga. E na casa daquela amiga ela sofreu batalha o tempo inteiro. Ah, mas as vagas só tem para onde você não quer ir. Para onde você tem, não tem. Você quer, não tem. Porque a amiga dela já trabalhava lá. Para onde você quer, não tem. Só tem para esse lugar. E ela entrou em desespero e ela falou, Senhor, não quero ir para lá. Para lá, o Senhor sabe que eu não vou. E ela entrou em desespero. Porque a carne vai gritar nessa hora. Mas aí, a gente tem que parar e lembrar. Não, mas o Senhor que me colocou aqui. Ele não vai me mandar para um lugar de sofrimento. Esse aqui é minha vitória. Mas o Senhor me conduziu até aqui. Não é agora que Ele vai me desamparar. E aí chega no dia da posse. Ela nem abriu a boca. O cara já ofereceu a vaga para o lugar que ela queria. Porque Deus não perde o controle não, irmãos. Só que até o último minuto, o diabo ainda vai tentar. Porque ela chegou a falar assim comigo, se não tiver a vaga para onde quer, eu vou abrir mão desse concurso. Aí eu pensei, misericórdia, mas Deus que botou ela lá. Por quê? Porque o diabo ainda estava tentando minar. Você acha que ele desistiu? Ela já passou no concurso, aí ele desistiu. Não, ele vai tentar ainda. É sobre isso que eu estou falando. E aí, se eu não tiver o escudo da fé, esses dados vão me atingir e eu caio. Imagina se ela não lembra daquilo que dava esperança, gente. Imagina se a fé dela não levanta ali do pó. E ela vai embora. Ela fala assim, quase que eu fui embora para casa antes de tomar posse. Porque eu criei na palavra daquela mulher que falou que não tinha vaga para onde eu queria. Olha que loucura. E era isso que o diabo queria. Era ou não era? Porque se ela desiste, entregou a vitória. Eu estou te falando isso, te contando esse testemunho. Eu quero até trazer ela para as mulheres, que você conhece essa mulher. Eu quero trazer ela para contar esse testemunho para nós. E eu estou te contando isso porque o inimigo vai tentar isso com você também. Na hora que a sua vitória estiver pertinho na sua mão, ele vai tentar ainda tomar da tua mão. Mesmo você já vendo ela, ele ainda vai tomar. E aí é por isso que você precisa ter o escudo da fé. Você precisa. Depois do escudo da fé, olha lá, o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usa igualmente o capacete da salvação. Capacete da salvação. A salvação é o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você creu naquele sangue vertido na cruz que foi por você. E isso te protege. Isso protege. Aqui, ó. Isso te protege. O Senhor te salvou. Você já é dele. Eu preciso lembrar disso. Eu preciso lembrar. Eu tenho um pai que é general de guerra. Nada pode me matar. Eu estou protegido. Eu estou salvo. Eu não posso esquecer. No dia mau, lembra disso tudo. Pega a sua armadura. Espada do Espírito, que é a espada. Vai ter momento que não vai adiantar só o escudo da fé, né, irmão? Porque eu vou estar aqui, o inimigo jogando em cima de mim. Eu também preciso pegar a espada e falar assim, sai daqui agora. O Senhor venceu por mim. Aquele sangue derramado na cruz foi por mim.
Ele já venceu. Sai em nome de Jesus. A guerra ele já venceu por mim. Eu posso não ter força, mas ele tem. Então sai agora. Sai agora. Sai da minha mente. Declara. Sai tristeza agora da minha alma, porque o Senhor é a minha alegria. Palavra. Não está escrito na palavra que Ele é a nossa alegria? Declara. Está triste? Declara que Ele é a sua alegria. Está cansado? A palavra diz que o Senhor é a minha força. Revigora meu espírito. Sai, demônio, em nome de Jesus. Estou fraco. O Senhor é a minha força. Declara, é a espada. Manda o inimigo embora. Desembainha ela. Corta. Você tem arma. Você tem um escudo de proteção. Mas você tem uma arma de guerra. Agora, essa espada, ela é forte, ela é cortante, ela é pesada. Só consegue manejar ela quem treina. Quem está treinando? Porque tem dia que o braço cansa, né, de segurar a espada, né? Mas quanto mais eu me esforço, mais meu braço fica forte para segurar ela. Quem está manejando a espada? Eu treino no dia bom para usar no dia mau. O treinamento é todo dia um pouquinho, né? Todo dia eu tô lá. Salmo 21, Salmo 23, Salmo 24, Efésios 6:10, Mateus 16. Tô lá todo dia, né? Meu braço tá ficando forte. Aí vem o dia mau, vem as flechadas, levanto o meu escudo e lanço palavra. Lança palavra. Que eu treinei, que eu ganhei força lá no dia comum. Não é? Mas se eu não manejar, tem como eu usar? Eu não consigo. Eu não conheço essa espada. Então eu não sei usar a minha arma. Irmão, palavra é diário. Diário. Eu sei que tem dia que não dá para comer muito dela. No dia que não der para comer muito, lê só um salminho pequenininho. Mas no dia que der, larga o celular e come ela. Come. A gente estava falando terça-feira na célula de mulheres que se a gente, o tempo todo que a gente ficasse no celular, se a gente ficasse na Bíblia, nós estava afiadinho. Tem até um vídeo, uma vez eu vi um vídeo, uma pessoa fez um vídeo assim, ela falou assim, ela gravou um vídeo assim, imagina se toda vez que a gente pegasse o celular, em vez de pegar o celular, a gente pegasse a Bíblia. Aí ela gravou o vídeo. Aí ela, passando na casa dela, ela via a Bíblia, abria e lia um pouquinho. Que é assim, a gente faz isso com o celular, não faz? Ele tá parado um pouquinho, deixa eu ver se tem mensagem, ou não é? Toda hora. A gente parou para descansar, acabei de lavar a vasilha, vou sentar um minuto, eu não pego a Bíblia, eu vou lá, pego o celular e... Não é? Aí ela fazia isso, toda hora ela parava, como se a gente fosse pegar o celular, a gente pegava a Bíblia. No banheiro, sentou no trono, pega o celular, misericórdia. Meu marido botou uma Bíblia no celular, ou uma Bíblia no banheiro. Aí eu expondo ele aqui. Mas é uma boa estratégia, né? A gente pega o celular. Mas é sério. Mas a gente precisa criar um hábito. Porque é isso aqui que é a nossa espada. E se eu não sei manejá-la, se eu não tenho força para desembainhá-la, vai ter uma hora que o escudo da fé vai pesar, as flechas vão vir tão forte que se eu não fizer nada, eu vou acabar sendo atingido e derrubado. Por isso a armadura é completa.
Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Orai no Espírito de humilde insistência, toda petição e humilde insistência. Orai no Espírito. Então significa que eu não vou ficar ajoelhado o dia inteiro, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas se eu estou trabalhando, se eu estou lá no meu trabalho, de repente eu ouço uma coisa, eu lembro de um negócio, Senhor, em nome de Jesus, põe a mão, me ajuda aqui, Senhor. Estou no Espírito. Senhor, vai na frente, tem que ir lá agora resolver isso. Eu falo, não sei se eu falei com eu não lembro, não, foi com a sobrinha minha. Quando eu vou na rua, que eu tenho que fazer as coisas rápido, eu já pego o meu carro e falo assim, Senhor, separa a vaga para mim. Eu te falei com você, não foi? Não foi você, não? Senhor, prepara a vaga para mim, Senhor, lá pertinho, Pai. E eu ainda sou ousada, eu falo assim, prepara aquela com o meu nome, bem grande assim, Priscila Gomes Matos, para mim não ter que fazer muita... bem grande. Orar no Espírito, irmão. Ai, que bobagem, Senhor. Eu tenho um pai que preocupa com as coisas mais bobas para mim, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. E eu tenho certeza que Ele cuida de você. Às vezes você não está sabendo acessar isso, mas Ele cuida de você. As coisas mais simples e ordinárias, porque Ele é Deus do ordinário e do sobrenatural. Aleluia. A palavra não fala, nós que somos maus, se um filho pedir pão, a gente vai dar pedra? Não vai. E isso que a gente é falho. Você imagina Ele, que é perfeito, não é? Orai no Espírito, esteja ligada. A palavra, é por isso que a gente precisa conhecer a palavra, irmãos. A palavra diz que tudo que é ligado na terra é ligado no... Então, se eu ligo meu pensamento no Senhor, liguei, estou no Espírito. Eu já clamo, já peço. É assim que a gente tem que viver, irmão. Isso é viver pela fé. A gente cantou um louvor aqui que eu amo, que é o louvor do Pai Nosso. E eu amo aquela parte que fala, na terra como é. A própria palavra diz que eu posso falar isso, decretar isso. Que seja na terra como é. Irmão, no céu tem coisa ruim. Só que eu tenho que crer, eu tenho que entender o que está disponível para mim. E eu tenho que declarar. Eu tenho que trazer memória através da fé. Através do conhecimento, da palavra, trazer e viver essa verdade. Então, Senhor, é na terra como é no céu. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo... Aí, aqui não precisa ler não, que aí é Paulo falando. Com toda perseverança na oração por todos os santos. Vigiai. Vigiai. Esteja atento ao que está acontecendo. Acorde. A luta é espiritual. Não é contra a carne e sangue. Se você quer viver na terra como é no céu, você tem que entender essa verdade. Se é na terra como no céu, lá é tudo espiritual, irmão. Então eu tenho que trazer o céu para a terra, através da minha fé, da minha oração, da minha busca. Eu preciso me revestir dessa armadura para vencer todo dia mal que vem contra mim. O dia mal vem, mas o Senhor é conosco. Fica de pé.
revestir dessa armadura é manter os olhos nele. É ser conduzido pelo Pai. Ele disse que o mundo teria aflições, mas ele não deixou a gente aqui e largou a gente e falou assim: o mundo vai ter aflição, fica aí, sofre, tchau, tô indo pro céu. Ele não fez isso não, irmão. Ele deixou o Espírito Santo para estar com a gente todos os dias, todos os momentos. Ele nos disponibilizou uma armadura do céu para vencermos os dardos inflamados. O Senhor tem todo o poder. Aleluia. Não veja com os olhos carnais aquilo que está acontecendo com você e ao seu redor. Veja com os olhos espirituais. 1 Coríntios 1,18. Olha só o que diz, para a gente já orar. 1 Coríntios 1,18, achei já. 1 Coríntios 1,18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Tudo que eu falei aqui hoje, se por esse canal de YouTube aí for para mãos erradas, vão me chamar de louca, fanática. Para o mundo é loucura. Mas para você que já foi tocado, é poder de Deus. Para você que já pisou no Santo dos Santos, é poder de Deus. Para você que está cingido com o cinturão da verdade, é poder de Deus. Para você que já colocou o capacete da salvação, é poder de Deus. Feche seus olhos. Nós vamos louvar ao Senhor e que esse louvor seja uma oração sincera do seu coração. Que você conheça essa característica do teu Pai, que Ele é general de guerra, que Ele é poderoso nas batalhas. Aleluia. Ele já venceu. Aleluia. Aqui é um vislumbre daquilo que você vai viver na eternidade. Aqui é o treinamento. Por isso que o mundo espiritual é muito maior. Então toma posse da tua armadura nessa noite. Porque o Senhor te chamou foi para vencer. Você declarou que Ele é poderoso nas batalhas, que não há ninguém como Ele. E é nele que você está. A tua força vem dEle. Eu sei que tem pessoas aqui vivendo batalhas que talvez achem que não vai conseguir suportar. Batalhas na mente, batalhas psicológicas. Não estou falando apenas de batalhas que são visíveis a olhos humanos. Mas tem gente que sofre aqui de batalha na mente, que se acha menos do que é. Porque o inimigo o tempo inteiro joga mentiras sobre você. Mas nessa noite você aprendeu que existe um cinturão da verdade. Coloca ele sobre a tua cintura. Você é filha. Você é filho. Você é amado. Você é amada. Tem coisas na sua vida que você fala, isso parece que nunca vai mudar. Parece que nunca vou conseguir. Você já até aceitou o que está vivendo. Porque você está achando assim, ó, essa luta aí, eu vou ter que passar até o dia de Jesus voltar. É meu espinho na carne. Existe sim espinhos na carne. Mas essa batalha que você está enfrentando não é o seu espinho na carne. O Senhor é poderoso nas batalhas para vencer por você. O diagnóstico que você recebeu não é para a morte. Não.
Alabassora andagachore benesere benega. Ore bechere balabassore benega súbia. Você precisa de ajuda? Peça ajuda. Você não precisa lutar sozinho. Você está num lugar seguro, a casa do Pai. Aleluia.